Quando alguém desaparece, os seus familiares e amigos ficam com aquela sensação de angústia, se perguntando o que realmente teria acontecido e se a pessoa ainda está viva em algum lugar. Porém, muitas vezes esses casos não são solucionados e infelizmente a vítima nunca mais é encontrada. Aqui é o Drake e hoje nós iremos acompanhar 3 histórias reais de pessoas que desapareceram de formas misteriosas. I don't know how she's eating. I don't know where she's sleeping. From the sightings, quite a few of them, she was seen crying. Patricia Bernadette Meehan nasceu em 1º de novembro de 1951 em Pittsburgh, que é conhecida como a cidade do aço por conta das grandes indústrias siderúrgicas que tem lá. E a Pensilvânia, que é o estado em que a cidade está localizada, é conhecida por ter tido um papel fundamental na fundação dos Estados Unidos, pois tanto a Declaração de Independência quanto a Constituição do país foram assinados lá. Mas voltando a Patricia, quando ela tinha seus 30 e poucos anos, ela começou a cursar desenvolvimento infantil em uma faculdade de Oklahoma, porque tinha o sonho de trabalhar em uma creche cuidando de crianças. Porém, em 1985, ela abandonou esse sonho e largou a faculdade, se mudando para Montana para trabalhar em uma fazenda. E segundo a própria Patricia, ela tomou essa decisão porque amava os animais. E mesmo que as pessoas sejam livres para tomar as suas próprias decisões, já deu pra ver que ela também estava com a mente um pouco confusa. Mas além do trabalho na fazenda, a mulher também fazia alguns bicos de vez em quando para complementar a sua renda. Até que alguns anos depois disso, em 20 de abril de 1989, uma policial chamada Carol Heights estava de folga e dirigindo às 8 horas da noite pela rodovia 200. Só que de repente, um carro modelo Chevy Nova, que estava dirigindo na contramão, simplesmente chocou contra o veículo dela. Mas por sorte, Carol conseguiu sair do seu carro e percebeu que estava sem ferimentos graves, apesar de ainda estar um pouco atordoada e sem saber direito o que aconteceu. Até que de repente, uma motorista loira com 38 anos de idade se aproximou da Carol e começou a encará-la sem dizer nada. A mulher não parecia estar zangada ou preocupada por ter batido em alguém. Na verdade, ela estava com uma expressão vazia no rosto, quase sem sentimentos. E essa motorista era justamente a Patricia. Já uma outra mulher chamada Peggy Bueller, que havia jogado seu veículo para fora da estrada para não bater nela, decidiu retornar ao local do acidente para prestar socorro e ver o que tinha acontecido. Porém, estranhamente, Patricia correu até um campo aberto que estava ao redor da estrada e começou a observar Peggy e Carol de longe, ainda sem dizer uma única palavra. E como em 1989 os únicos celulares que existiam eram aqueles tijolões que custavam uma fortuna, as duas mulheres não conseguiram ligar para a polícia, que só chegou depois que a Patricia já havia ido embora, deixando seu carro no local do acidente. E foi através da placa que os policiais conseguiram identificá-la, descobrindo seu nome completo. E inicialmente, os agentes pensavam que a mulher estava tentando fugir para não ser presa por estar dirigindo na contramão, só que mais tarde essa possibilidade seria descartada. Então, depois de passarem 5 dias procurando a mulher pela mata e pelas regiões próximas, usando um avião e cavalos, e até mesmo entrando em uma mina abandonada de carvão, os policiais decidiram encerrar as buscas, porque encontraram apenas um par de tênis que parecia pertencer a Patricia, porque era do mesmo tamanho do seu pé, enquanto que os familiares dela viajaram para Montana para ajudar nas buscas, distribuindo panfletos e colando cartazes de desaparecido nas paredes. No entanto, isso também não deu em nada. Já sua mãe, Dolly Meehan, de 59 anos de idade, mal conseguia completar uma frase em uma entrevista, de tão emocionada e abalada que estava com o sumiço da sua filha. Enquanto que Terry, o irmão dela de 21 anos, escreveu Patricia como sendo uma pessoa quieta e que falava calmamente, além dela dar bastante importância para sua postura, sempre sentando com a coluna reta. E conforme os dias, semanas e meses se passavam, pelo menos 100 pessoas alegaram ter visto Patricia, o que significava que ela não tinha simplesmente morrido e que estava por aí frequentando vários locais. Mas o estranho é que a mulher não tentou entrar em contato com a sua família nenhuma vez. E segundo Thomas Meehan, que é o pai da mulher, ela não tinha problemas com bebidas ou substâncias e ligava para eles com certa frequência porque era uma família muito unida. Sendo que um dia antes de desaparecer, em 19 de abril, a mulher entrou em contato com seus pais e disse que estava bem estressada e que queria voltar a morar com eles na sua cidade natal. E os dois até permitiram, mas desde que ela prometesse passar por um tratamento psicológico. E ao que tudo indica, Patricia era uma ameaça apenas para si mesma, pois tirando a parte de estar dirigindo na contramão, aparentemente ela não cometeu mais nenhum crime durante esse mesmo período. E até levantaram a possibilidade dela estar indo para a casa dos seus pais de carro na noite do acidente. Porém, o caminho que Patricia estava seguindo iria deixar a viagem 2 horas mais longa do que o normal, mas talvez ela só não estivesse pensando racionalmente. E o primeiro avistamento da mulher aconteceu 13 dias depois do desaparecimento, em 4 de maio na cidade de Luverne, no Minnesota, que fica a quase 850 km de distância do local do acidente, o que significava que ela pegou
pegou carona com desconhecidos, ou comprou uma passagem de ônibus para viajar entre os dois estados. E esse avistamento foi de um policial que estava em uma lanchonete da rede de fast food chamada Hardee's. E lá ele viu Patrícia sentada em uma das mesas, e perguntou qual era o nome dela. No entanto, a mulher se recusou a dizer, e até mentiu que morava em Israel. Mas segundo os funcionários, ela estava bebendo água por 5 horas seguidas, talvez porque não tivesse mais dinheiro para comprar um lanche. E conforme mais e mais pessoas relataram ter visto Patrícia, as autoridades foram comparando os locais, e perceberam que ela estava viajando pela rodovia interestadual 90, possivelmente para tentar chegar até a cidade de Spokane, no estado de Washington, pois era lá que seu ex-namorado morava. Inclusive, essa teoria seria confirmada por um caminhoneiro que disse que encontrou uma mulher parecida com Patrícia, perguntando qual era a direção que ficava Washington. Porém, existem outras possibilidades que não envolvam o ex-namorado dela. E a primeira é de que a mulher poderia estar com uma amnésia por conta do acidente de carro que sofreu. E é por isso que ela não lembrava do seu nome quando o policial perguntou na lanchonete. Só que apesar de existirem casos em que a pessoa nunca mais recupera a memória, eu acredito que na grande maioria das vezes a amnésia por lesão acaba passando em alguns dias ou semanas. Ainda mais considerando que se fosse uma lesão séria, a ponto de Patrícia perder permanentemente a memória, provavelmente ela não iria conseguir ter fugido do local do acidente. E no aniversário dela, em 1º de novembro, o clássico programa de televisão americano Unsolved Mysteries lançou um episódio cobrindo o desaparecimento da mulher, e isso fez com que o caso se tornasse conhecido no país inteiro. E à primeira vista poderia parecer algo positivo. Afinal, quanto mais pessoas envolvidas nessa história, maior seriam as chances de encontrá-la. Porém, milhares de pessoas começaram a dar falsos relatos, dizendo que tinham visto Patrícia. E não dá pra saber ao certo se fizeram isso na maldade, até porque ela era uma mulher loira e de estatura comum que poderia ser facilmente confundida por quem não fosse um amigo ou um familiar. E eu prefiro acreditar que as pessoas não deram esses alarmes falsos de propósito, e sim na intenção de ajudar a família a encontrar Patrícia. Mas galera, infelizmente não conseguiram achá-la até hoje. E se a mulher ainda estiver viva, atualmente ela estaria na casa de 73 anos de idade, o que torna ainda mais difícil identificá-la. E existe aquele ditado de que a nossa mãe sempre sabe das coisas, e segundo a Dolly Meehan, a sua filha estaria dirigindo na contramão porque estaria tentando se auto-eliminar, pois apesar de amar crianças, Patrícia nunca conseguiu dar à luz a um bebê. A família também achava que a mulher desenvolveu uma depressão por conta disso. Eles até encontraram um rolo de filme que pertencia a ela, e quando foram revelar, encontraram essa foto em que a coitada aparece com uma expressão fora do comum. Esse é o rosto de uma mulher arrasada, que não consegue mais dormir e nem seguir com a sua vida, porque o seu filho desapareceu perto de casa. E supostamente a polícia teria dado pouca importância para o caso, por conta da cor da pele do garotinho. Christopher Brian Lewis era um pré-adolescente de 13 anos, sendo o mais velho dos seus irmãos, e ele vivia na cidade de Boston, localizada no estado americano de Massachusetts. E apesar de ser tão jovem, Chris já jogava futebol americano e sonhava em se tornar um grande astro do esporte. Porém, no dia 4 de fevereiro de 2014, o garoto acordou normalmente, escovou seus dentes, se vestiu e tomou café da manhã, provavelmente comendo cereal, que é o alimento que os americanos mais gostam de consumir no café da manhã, assim como é o pão francês com manteiga para nós brasileiros. Então, depois de se aprontar, Chris caminhou até a parada e entrou no ônibus escolar para chegar até a Lee School, onde passou algumas horas estudando, conversando e se divertindo com seus amigos. E quando o sinal tocou por volta das 17 horas da tarde, a sua mãe Nina ficou esperando o garoto chegar em casa para dar um abraço nele e matar a saudade que estava. Mas infelizmente, Christopher nunca mais retornou, deixando um vazio enorme no coração daqueles que o amavam. E desde a época do desaparecimento, Nina mandou fazer 2.000 panfletos com a foto do garoto para espalhar pela cidade, além de criar postagens nas redes sociais para aumentar a chance do seu filho ser encontrado. Já segundo o departamento de polícia de Boston, Chris costumava fugir de casa e supostamente estaria envolvido com gangues. Porém, Nina negou essas acusações, dizendo que seu filho quase nunca saía pra rua, sempre ficando a maior parte do tempo na escola ou em casa, além de nunca ter fugido ou se relacionado com os criminosos. E em 2 de março de 2016, Nina ainda não havia desistido do seu filho, e por isso criou uma petição no site change.org. E ao todo, 161 pessoas assinaram a petição, que está atualmente encerrada. E na descrição do mesmo documento, Nina escreveu o seguinte: "Meu filho Christopher Lewis está desaparecido há 2 anos. Tenho tentado divulgar isso para o público, mas eu ligo para todas as estações de notícias, e eles se recusam a contar a história. A polícia não me liga de volta para informar sobre a busca. Tudo que eu quero é que meu filho volte para casa em segurança. E para que isso aconteça, eu preciso de ajuda. Minha família não tem sido a mesma desde que ele desapareceu. Tento manter meus outros filhos ocupados para que eles não fiquem em casa chorando de tristeza." E apesar do caso estar sem uma solução, uma pessoa contou os últimos passos que Chris deu antes de desaparecer. Já que, segundo um amigo dele, depois que a aula acabou, os dois desceram do ônibus escolar nessa esquina que está aparecendo
na tela. Então esse amigo caminhou junto com Chris até ele estar quase na frente da casa, mas depois disso os dois se separaram. E o motorista do ônibus que levou os dois confirmou esse mesmo relato dito pelo amigo do Chris, o que significa que talvez o garoto tenha sido sequestrado na frente da casa. Ou ele pode ser mesmo um fugitivo. Porém, eu duvido muito que o Chris iria para a escola e depois caminharia até a sua casa se a sua intenção era fugir. Fora que pelas fotos ele não me parecia ser um criminoso mirim, e sim só mais um pré-adolescente normal. Mas de acordo com Natalie Wilson, que é a cofundadora da Black and Missing Foundation, as autoridades frequentemente classificam crianças de cor como fugitivas, sem ter todos os detalhes do caso. E como o Chris estava sendo considerado um fugitivo, as autoridades não quiseram acionar o alerta Amber, que é basicamente um sistema de emergência que avisa as pessoas quando uma criança é sequestrada, para que assim elas possam ajudar a polícia e as autoridades a achar o culpado e a vítima. E esse alerta foi criado por conta de uma garotinha chamada Amber Hangerman, que foi sequestrada e finalizada no Texas em 1996. E quem sabe a gente pode fazer um vídeo dedicado para esse caso aqui no canal. Mas se você mora lá nos Estados Unidos, eu vou deixar essa foto de como seria o Chris com 23 anos de idade, e também o telefone do Departamento de Polícia de Boston, para você ligar se souber de algo ou se vir alguém parecido nas ruas. Douglas J. Legg era um garotinho inocente de apenas 8 anos de idade e que morava na vila de Baldwinsville, localizada em Nova York. E na época do desaparecimento, Doug, como era chamado carinhosamente pelos seus familiares, estava cursando a 3ª série do Elementary School, ou se preferir, do ensino fundamental. Só que apesar de ter um problema na fala que atrapalhava sua comunicação, ainda assim Doug era uma criança feliz que estava sempre sorrindo e de bem com a vida. Ele era um garoto de 1,37 m de altura, pesava 34 quilos, e o seu cabelo era loiro e seus olhos azuis. Até que em 10 de julho de 1971, Doug e sua família estavam passando as férias de verão nas montanhas Adirondack. Isso porque lá é uma região florestal simplesmente gigantesca, que percorre uma área de 24.000 km² em Nova York. Mas o pulo do gato é que esse local não é vazio, e sim cheio de acampamentos que pessoas ricas construíram lá. E esses acampamentos não são formados por barracas ou pequenos chalés, e sim por mansões e casas enormes, com vários e vários cômodos. E nós iremos focar no Camp Santanoni, que foi onde o desaparecimento aconteceu. O local começou a ser construído em 1891 por um banqueiro chamado Robert. Já algumas décadas depois disso, os tios de Doug compraram a propriedade por uma pequena fortuna, pois eram advogados de sucesso que fundaram um escritório de advocacia que existe até hoje em Nova York. E no total, o acampamento de Santanoni cobria 52 km² e possui 40 edifícios, incluindo o alojamento principal com 24 quartos e também uma fazenda. E apesar de ser um local incrível para passar as férias, o acampamento também oferecia vários perigos, pois ao seu redor tinham pântanos e brejos com bastante lamas e buracos. Então, de forma alguma, uma criança poderia andar desacompanhada pela floresta. Na verdade, até mesmo com a supervisão de um adulto ainda seria arriscado. E se você tem um filho, sabe exatamente do que eu estou falando, pois quando se trata de acidentes envolvendo crianças, tudo acontece muito rápido, sem nem dar tempo de reagir. Como por exemplo, nesse caso aqui, em que a mãe estava distraída falando no celular, e seu bebê quase caiu de uma grande altura. Mas por sorte, ela teve reflexos de ninja, e salvou o moleque no último instante. E mesmo que não tenha acontecido nada, eu tive que dar uma censurada, porque o YouTube não gosta muito dessas coisas. Mas voltando ao caso principal, era sábado, e o tio do garoto chamado Myron Melvin decidiu dar uma caminhada ao redor da propriedade para observar a natureza. E como Doug era um garotinho que gostava bastante da floresta, ele pediu para ir junto com seu tio, que permitiu que Doug o acompanhasse. Então, depois de alguns minutos caminhando, Melvin viu que tinha várias eras venenosas no caminho, e por isso ele pediu para o garoto voltar até o acampamento para tirar a bermuda e colocar uma calça. Isso porque é bem perigoso encostar diretamente em era venenosa, pois essa planta produz uma substância chamada urichiol, que causa uma reação alérgica na grande maioria das pessoas que a tocam. E essa reação pode variar de uma leve vermelhidão com coceira até erupções cutâneas graves e o surgimento de bolhas na pele. Já em casos mais severos, a exposição à era venenosa pode necessitar de atendimento médico. E por sorte, essa planta em específico não faz parte da flora brasileira, mas devem ter algumas parecidas. Então, após mais alguns minutos, Doug não retornou até o seu tio e nem sequer chegou no acampamento. Mas por serem uma família rica que tinha à disposição vários recursos inacessíveis para a maior parte da população, eles rapidamente começaram as buscas para tentar achar o garoto. E na noite do mesmo dia do desaparecimento, em 10 de junho, estava fazendo bastante frio, com a temperatura estando entre 4 e 5 graus Celsius. E mesmo assim, 30 pessoas foram ajudar nas buscas, incluindo familiares, amigos e alguns membros da polícia. Nos próximos dias, o grupo de busca só aumentava, agora com estudantes universitários e pessoas de outros acampamentos, além de funcionários do Departamento de Conservação de Nova York e também a Força Aérea dos Estados Unidos, que sobrevoou a região. E eles até utilizaram cães farejadores e tecnologia infravermelha, porém ainda assim não conseguiram encontrar o Doug, e nem sequer uma pista do que teria acontecido com o coitadinho. E aí, quando um cão farejador sentiu o cheiro do garoto em um lago perto do acampamento, eles tiraram toda a água de lá para ver se o corpo poderia estar no fundo do lago. E no
no final das contas não estava. Mas com o passar dos dias, as chuvas apagaram todo o cheiro do garoto e também as pegadas deixadas por ele no chão, o que acabou atrapalhando bastante as buscas. Fora que a chuva também era perigosa para as pessoas envolvidas no caso, pois em uma área pantanosa como aquela, a água deixou a lama ainda mais escorregadia e difícil para caminhar. Já depois que 6 semanas haviam se passado, cerca de 1000 pessoas ajudaram nas buscas, cobrindo toda a região do acampamento e mais centenas de quilômetros ao redor. E ainda assim, não encontraram Doug de jeito nenhum. Porém, se vocês conhecem bem o canal, sabe que eu quase nunca deixo um caso aberto e sempre procuro criar teorias que buscam explicar o que aconteceu. Então bora pra elas. A primeira possibilidade é de que Doug teria sido finalizado ou sequestrado por um membro da sua própria família. Mas particularmente eu não acredito que isso aconteceu, porque tinham várias pessoas no acampamento. E se alguém próximo estivesse envolvido, as chances da polícia descobrir seriam bem altas. Até porque os policiais participaram desde o primeiro dia das buscas. Já 22 anos após o desaparecimento, uma mulher que vivia perto do acampamento revelou que um parente dela tinha sequestrado o garoto, mas quando foram investigar esse relato, descobriram que na verdade a mulher tinha problemas mentais e que provavelmente inventou a história. Enquanto que a segunda possibilidade diz que Doug teria se perdido na mata, caindo em um pântano ou um brejo e sendo sugado por ele, o que explica o motivo de nunca terem encontrado o corpo. E em 1973, um caçador estava atrás de um cervo, que acabou fugindo em direção ao acampamento da família do Doug. Esse cara acabou tropeçando sem querer em alguns ossos e crânios, que pareciam ser de uma criança. Porém, o maluco decidiu ficar calado durante longos 20 anos, porque ele estava caçando em uma propriedade privada. E por isso ele poderia receber uma bela multa e perder a sua licença. Já em 1993, esse mesmo caçador ficou sabendo do caso do Doug, que foi reaberto. E por isso ele viajou até a região para mostrar aos investigadores onde encontrou os ossos. No entanto, eles não estavam mais lá. E esses ossos estariam na direção em que Doug iria percorrer para voltar até o seu tio. Por isso é bem provável que ele tenha realmente se perdido e morrido. E mesmo que várias pessoas procuraram o garoto, as florestas daquela região são enormes. E temos que nos lembrar que a maioria dos voluntários não tinham o conhecimento necessário para realizar uma busca detalhada. Fala galera, o que você acha que aconteceu com o Doug e os outros desaparecidos do vídeo? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.